Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo nós iremos falar sobre alma. Vamos ver. É um enorme prazer estar aqui novamente compartilhando um conteúdo bíblico, teológico, cristão para todos os que são inscritos aqui do canal. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu peço que você clique aí abaixo, não custa nada, não paga nada, e você ajuda o nosso canal a desenvolver mais conteúdos aqui como este, entre outros. Então, sem perca de tempo, nós iremos falar sobre alma. Então, primariamente, antes da minha pessoa falar sobre alma penada, alma que fica vagando, se a alma é mortal ou imortal, e tantos outros questionamentos que se fazem atualmente. Existem algumas teorias sobre a alma, existe o pensamento de que o ser humano é uma alma, contém uma alma, não é alma nem nada, não é nada. Existe pensamento cético, acredita no monismo filosófico, em que o ser humano é apenas uma unidade e acabou, e não tem mais nada e fim de papo. Eu não sou desse pensamento. Existem aqueles que acreditam que o ser humano é uma alma, ou seja, quando a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, eles tentam entender literalmente como está ali e infelizmente, ao meu ver, pecam porque ali é uma figura de linguagem. Existem muitas figuras de linguagens, muitos sinônimos para o ser humano. Então, uma delas é a alma. Até porque a alma pode ser muitas vezes representado como espírito, e espírito representado como alma, e o ser humano, na sua integralidade, como uma alma. A alma que pecar, esta morrerá. A alma não pode sangrar. A alma é uma unidade intangível, certo? O corpo é a matéria, é perecível, certo? Então, existem pelo menos 3 posicionamentos biblicamente, teologicamente, que eu não vou explorar eles, a ideia não é esse, mas para que você possa compreender, e se você não compreende, pesquisa aí na internet, tem muita coisa que fala sobre o pré-existencialismo. A teoria do pré-existencialismo acredita que, de alguma forma, as almas elas passaram a existir antes da criação do ser humano. Antes de que Deus criasse o homem e a mulher, a alma já existia. E até o próprio Platão, ele defendia essa tese de que a alma ela coexistia com Deus. Então ela existia antes do corpo, de forma geral. Eu não comungo desse princípio, do pré-existencialismo, dessa teoria. E existe uma segunda teoria que fala sobre o criacionismo, que diz que o próprio Deus ele cria uma nova alma a partir da fecundação, né? A questão do homem e a mulher, quando vão ter uma criança, e existe a fecundação, o espermatozoide ele fecunda ali o óvulo da mulher, e ali o próprio Deus ele cria uma nova alma. Esse é o segundo posicionamento. Eu não comungo desse pensamento. Em terceiro ponto, temos o traducionismo, que parte da perspectiva de que Deus ele capacitou o homem e a mulher, ambos, de produzirem, de criarem, de terem uma criança e ela nascer de forma completa. Então, Deus deu essa capacidade ao ser humano, outorgou ao ser humano a capacidade de criar um ser completo, com corpo, alma e espírito. Como dizemos, um ser tricotômico. Então, eu comungo dessa ideia, dessa perspectiva teológica, de que o ser humano ele já é dotado dessa capacidade que Deus já deu a Adão e Eva. Então, não tem por que pensar que Deus todo o tempo vai criar uma alma ali quando tem uma fecundação, ou de que a alma existia muito antes da criação do homem e da mulher. Daria para entender que a alma ela é eterna. E nós temos que entender uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém falar em livros, nem aqui no YouTube, de que eu comungo do princípio seguinte, de que Deus é eterno, pronto.
quem comunga da eternidade é a triunidade. Só quem tem a eternidade é Deus. Ponto final. A eternidade, a imortalidade é Deus. Eternidade vem antes. Imortalidade vem em segundo plano. Então Deus é eterno por natureza. Nenhum ser humano abaixo de Deus, abaixo da Trindade, ele é eterno. Ponto final. Compreendeu até aí? Agora nós temos um segundo ponto. Deus cria as coisas. Pronto, aí tudo que ele cria, ele não é eterno. Tudo que Deus cria não é eterno. Porque somente quem é eterno é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim compreendemos. Então, a eternidade ela está antes. Em segundo ponto, nós temos Deus criar os anjos, seres intangíveis, que podem se materializar também. Os demônios em si não são eternos, são imortais. Ponto final. Deus cria a matéria. A matéria é perecível. Ela se destrói, ela se corrompe, ela acaba, ela se altera. A minha carne ela vai ser destruída. Ela é eterna? Não. Ela é imortal? Não. Entendeu até aí? Então nós estamos vendo os níveis. Eternidade somente a triunidade. Imortalidade os anjos. Quem tem alma, quem tem espírito. O ser humano tem alma, tem espírito. Né? Se você é dicotômico, você acredita que a alma é o espírito e que o espírito é a alma. A parte imaterial. Respeito sua posição. Eu sou mais tricotômico. Ou talvez penso como uma unidade psicossomática, o homem, de forma geral. E terceiro ponto, não é eterno, não é imortal, mas é finito. A carne, a matéria. Então, quando a Bíblia diz, não era nem para eu entrar nesse quesito agora. Vamos lá, eu acho que é Mateus, capítulo 10, 10 e 38 de Mateus. Capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz. Não temais os que matam o corpo. Ou seja, o corpo